Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal, um bom tempo sem gravar nenhum vídeo, por conta da correria do dia a dia, da semana, a gente acaba passando desapercebido, mas essa semana vamos fazer uma sequência de gravação de vídeos para vocês sobre literatura, e eu quero começar com um livro muito especial, um livro que tem um conteúdo bastante profundo e que poucas pessoas, quando eu falo poucas pessoas, eu digo na sua grande maioria de pregadores, estudantes, principalmente evangélicos, não conhecem muito bem esse autor, mas eu posso lhe recomendar e te dizer que é uma exegese muito boa, uma exegese muito prática, uma exegese bastante profunda, tá bom? Mas enquanto isso eu te convido, se inscreve no nosso canal. Nós já estamos aí no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, falta 3 meses para nós conseguirmos atingir a nossa meta de 1000 inscritos até o mês de dezembro agora, Então nós estamos aí na faixa aí de mais ou menos, acho que 600, chegando a 600 inscritos, Então nós faltamos ainda 400 inscritos, então vamos dar força para a gente poder chegar à meta de 1000 inscritos ainda esse ano 2021, tá bom? Então você pode me ajudar do meu lado esquerdo aí, no seu lado direito, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho. Se você já é inscrito, já compartilha, pega o link aí embaixo, aí tem umas partes de compartilha no grupo do WhatsApp, amigos, Telegram, Facebook, vai compartilhando. E se você ainda não me seguiu, me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, na verdade nos comentários aqui da descrição dos vídeos, vou deixar aqui o link do Instagram para você poder nos seguir, porque às vezes quando nós não gravamos vídeo aqui no YouTube, nós vamos lá e gravamos algumas vinhetas de apresentação também no Instagram, tá certo? Então vamos para o nosso review de hoje. O nosso review de hoje aqui, eu tenho em mãos o livro do Robert Brown, que é O Nascimento do Messias, o comentário das narrativas da infância dos evangelhos de Mateus e o evangelho do Dr. Lucas, da Edições Paulinas, isso mesmo, Edições Paulinas. Esse livro faz parte de uma série de livros chamado Bíblia e História. Não é somente esse do Robert Brown que ele fez, Tem também A Morte do Messias, que eu tenho aqui no meu lado direito aqui, A Morte do Messias, volume 1. Isso mesmo, A Morte do Messias, volume 1, mais ou menos 800 páginas, E tem A Morte do Messias, volume 2, que é mais de 1000 páginas. Ou seria esse? Deixa eu pegar aqui para ver se eu não estou equivocado. Morte do Messias, muito linda a capa desse livro, um conteúdo fenomenal, um conteúdo de primeira qualidade. Deixa eu ver aqui quantas páginas tem. Não, esse aqui é de 1043 páginas. O volume 2 aqui é de mais ou menos 800 páginas, certo? Esse aqui é o comentário da narrativa da paixão nos 4 evangelhos, tá bom? Mas o livro de hoje é esse do Nascimento do Messias. Essa obra aqui ela é baseada em uma interpretação sobre o nascimento de Jesus, lógico, Mas ele vai fazer uma comparação. O Robert Brown ele vai trabalhar de uma forma bastante exegética e também trazendo bastante crítica textual, certo? Eu quero dar uma justificativa. Algumas pessoas pedem para a gente poder gravar mostrando aqui o livro, mas por conta que a gente faz a gravação e a edição no celular, e quando eu faço essa gravação mostrando a página, ela demora bastante, então isso consome uma quantidade maior de memória do celular e às vezes ela não consegue fazer a edição. Então por isso que eu faço os reviews só mesmo falando aqui alguns pontos, porque a gente faz aí um vídeo de mais ou menos 10 a 15 minutos, aí dá tranquilo para poder fazer a edição, tá bom? Então esse livro aqui ele é baseado dos evangelhos, Mateus e Lucas. Ele vai começar por Mateus, logicamente. Aí ele tem uma introdução. Essa introdução ele vai falar sobre as narrativas da infância e o restante dos evangelhos, A formação dos evangelhos, o desenvolvimento da cristologia, a narrativa da infância como história, o problema de testemunhos corroborantes, problemas dos detalhes conflitantes, e as narrativas da infância como versículo da teologia do evangelista, biografia geral das duas narrativas da infância. Então ele vai fazer uma introdução mais questão histórica e gramatical sobre as duas referências da genealogia de Jesus. Aí ele começa o livro 1, que ele chama de livro 1, a narrativa matiana da infância de Jesus, a narrativa de Mateus, capítulo 1,
e capítulo 2. Ele vai fazer aqui uma grande observação entre esses capítulos. Aí depois ele pega a genealogia de Jesus, capítulo 3 aqui, a parte 3 na verdade, né? A parte 2 aqui, a genealogia de Jesus. E a parte 3, a composição da narrativa matiana básica, capítulo 1, 18, do 2 ao 23, onde ele vai fazer. Aí depois tem a concepção de Jesus, aí tem a questão da identidade de Cristo, né? Os magos vão prestar homenagem ao rei, e Herodes tenta sem sucesso destruir o rei dos judeus. Aí ele termina dizendo a mensagem de Mateus pelo uso das escrituras. Então ele vai fazer uma interpretação daquilo que foi apresentado sobre a narrativa do nascimento de Jesus. Então ele faz uma interpretação bastante interessante aqui, uma narrativa muito bem apresentada sobre a aparição de José e Moisés, né? Esses dois aí que dão uma aparição muito interessante sobre o Cristo. Aí no livro 2 ele tem a narrativa lucana da infância, né? Capítulo 1 e 2 de Lucas. Primeiro ele começa com observações gerais sobre o Evangelho de Lucas e sua narrativa da infância. Depois o anúncio do nascimento de João Batista. Depois a mensagem. Aí ele fala no livro 3 o anúncio do nascimento de Jesus, né? A visita de Maria a Isabel, o nascimento e a designação do nome de João Batista, o nascimento e a designação do nome de Jesus, a apresentação de Simeão e Ana. A apresentação de Simeão e Ana profetizaram a respeito de Jesus, né, que é a apresentação de Jesus. O menino Jesus no templo fala de seu pai. Aí ele vai fazer algumas observações, ou seja, alguns apêndices, né? Ele vai falar do liverato, a ascendência davídica, o nascimento em Belém, a concepção virginal. Ele vai fazer algumas apresentações sobre a cristologia. Aí tem alguns suplementos, né? Aí tem outro índice, ou seja, a obra é baseada em 489 páginas escrita. É uma obra bastante vasta, onde você vai tirar bastante conteúdo sobre aquilo, sobre a morte de Jesus, né? Eu falei escrita, mas a página toda do livro é de 895 páginas, onde você vai ter um conteúdo bastante bem corroborado sobre a questão do nascimento do Cristo. E eu quero aqui tirar uma parte onde eu marquei, ó. Aqui eu marquei sobre a genealogia de Jesus em Mateus. Pode observar aí, tá praticamente quase todo marcado, que eu estou terminando de fazer o estudo, né? A leitura é um estudo sobre esta obra bem detalhada. Eu vou ler aqui a primeira parte, que o azul, quando eu marquei o texto, quando eu ia fazer a aplicação, ele diz o seguinte, ó: além de intitular o registro às gerações que se segue, Mateus 1, 2 e 17, Mateus 1, Mateus capítulo 1, versículo 1, com ênfase em Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, chama a atenção do leitor para os temas básicos da narrativa da infância. O nome de Jesus Cristo, né, aí tem uma nota, liga o título a Messias, de maneira indivisível a Jesus, e serve de boa preparação para uma genealogia, com uma narrativa que ressalta ser a Jesus a realização das esperanças messiânicas judaicas. A filiação de Davi é o tema especial do primeiro capítulo de Mateus, pois o tema davídico não só está bastante claro na genealogia, como também reaparece na revelação angelical a José, que é chamado de filho de Davi. Então ele vai fazer aqui uma comparação, e dentro da genealogia ele vai apresentar sobre o desenvolvimento da nação de Israel, principalmente no reino de Judá. Ele começa trazendo uma tipologia sobre a questão da lua, é bastante interessante. Ele fala sobre a lua cheia, né? Ele vai falando da lua cheia, a lua nova, a lua minguante. Então ele vai falando sobre a questão da lua, né? Começa com Abraão, aí vai caindo para Isaac, vai caindo para Jacó, vai caindo para as 12 tribos, depois cai para os reis de Israel que não foram muito bons. Algumas mulheres aparecem ali que não era para estar, mas aparecem. E depois o texto da genealogia termina com o nascimento de Jesus, né? Que é pelo poder do Espírito Santo. Então ele vai fazer essa comparação entre a presença do Abraão na genealogia do Cristo e também uma boa comparação de textos entre a genealogia de Mateus com a genealogia de Lucas. Ele faz essa boa comparação. Eu marquei aqui uma referência do texto que ele vai fazer na nota de rodapé, que ele fala o seguinte: a história do messianismo é complexa. Ó. Na história israelita pré-exílica, quando havia um rei ungido da casa de Davi,
assim o Messias, que reinava em Jerusalém, a esperança de libertação de inimigos, como vemos eloquentemente em Isaías 7, em que o profeta se desespera com o rei Acais e põe suas esperanças no menino régio que vai nascer em breve, né? Aí ele dá uma pergunta sobre Ezequias, né, se foi o próprio Ezequias. Entretanto, quando o exílio na Babilônia de 587 a 539 a.C., pôs o fim à monarquia davídica reinando, e quando no império pós-exílico primitivo os sonhos se concentraram em Zorobabel. Então ele vai fazer aqui uma rápida apresentação histórica sobre a questão de quem seria o menino do capítulo 7 de Isaías, né? Aqui ele vai ter uma página ou um capítulo inteiro falando sobre o capítulo 7 de Isaías, né, sobre a questão do nascimento da criança. Ele vai falar sobre a virgem e a moça, também a aplicação e a interpretação, ou seja, tudo aquilo que envolve o nascimento de Jesus, tanto no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento, as partes mais importantes do Antigo, ele também vai apresentar aqui. Então é uma obra que eu te indico a você adquirir. Se você conseguir ler uma obra como essa e estudar ela, você vai ter bastante conteúdo para o seu seminário, né, para você poder trazer estudos sobre a cristologia. Então também mensagens dá para você tirar aqui bastante para alimentar a sua igreja. Então pode adquirir Edições Paulinas, certo? Não vai falar nada sobre a questão da adoração de Maria. Isso daí que Helmut Brohl ele deixa bem claro que não é a intenção dele nenhuma de falar sobre isso. Eu quero só ler aqui a biografia dele. Brohl é considerado internacionalmente o decano dos especialistas do Novo Testamento. Como ilustre professor emérito dos estudos bíblicos de Haibu, no Teologia Seminário, né, da cidade de Nova York, recebeu cerca de 30 títulos honoríficos de universidades católicas e protestantes pelo mundo afora. Além de ser ex-presidente da Sociedade Bíblica de Literaturas Católicas, né, e a Sociedade Bíblica e Estudo do Novo Testamento, foi o único norte-americano escolhido por 2 papas para integrar a Pontifícia Comissão Bíblica. Durante sua vida, Brohl escreveu mais de 35 livros sobre a Bíblia e faleceu em 1998. Então veja que mesmo dentro do rudimento católico, ele foi um grande erudita e respeitar também no mundo protestante. Vale a pena você adquirir lá na Amazon, tem com frete grátis para quem é Prime, O Nascimento do Messias, comentário da narrativa da infância dos evangelhos de Mateus e Lucas, e você pode também adquirir A Morte do Messias, volume 1, e tem o volume 2, que vale a pena você ler, uma obra que é completa, uma obra sensacional. Essa Morte do Messias, eu estive dando uma olhada, ele vai tratar bastante assunto e assuntos polêmicos, né? Ele trata de assuntos polêmicos mesmo, que vai trazer sobre a questão, por exemplo, Jesus nasceu em Nazaré. Lucas fala que ele foi para Nazaré, né? José levou Jesus para Nazaré porque o filho de Herodes estava ali. Mateus diz que ele sai. Então ele vai fazer essa comparação. Não sei se foi Lucas que falou que ele foi ou Mateus, um dos dois, mas ele vai fazer essa comparação de texto. Então ele entra bastante em questões polêmicas. Então vale a pena você adquirir para ter o seu conhecimento bastante elaborado com o texto bíblico. Ele vai falar sobre a mulher do Apocalipse, né, sobre o dragão, entre outros assuntos bastante interessantes, tá bom? Fique com esta obra, Helmut Brohl, O Nascimento do Messias. Se você ficou conosco até agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.